De volta a Porto Alegre, muito bom dia para aqueles que já estão nos acompanhando desde as 9 da manhã. Passamos dos 3.000 assistentes desse nosso congresso, 3.000 pessoas pensando em educação nesse nosso sábado pela manhã. E eu vou aproveitar essa nossa passagem aqui para poder falar sobre a certificação, porque nas redes sociais, no YouTube, é o que as pessoas mais estão perguntando. Então nós vamos apresentar agora para vocês um passo a passo de como obter a certificação. Nós sabemos que, obviamente, o conteúdo é importante, mas para algumas pessoas sempre é bom a gente ter a certificação. Então, vai ali, o primeiro passo, sempre lembrando o que eu já tenho dito, é que a pessoa se inscreva no congresso. Então, tem que entrar no site do congresso. Quem está assistindo a gente pelo YouTube, pelo Facebook, não vai conseguir ter o certificado. Então, volta um slide, por favor, aí, Eduardo. Vamos lá. Primeira coisa, ó, entra no site do Congresso. Tá? Clica lá, https://congresso.fenep.org.br. Entramos no site. Depois de uns 10 segundos que estiver no site, vai aparecer a inscrição. Aí a pessoa vai preencher e vai estar inscrito no Congresso. Aquelas pessoas que já se inscreveram, elas vão lá em cima, próximo slide, Eduardo, por favor. Não, voltamos para o anterior, por favor. As pessoas que já estão inscritas têm uma telinha ali, login. Elas vão se logar ali em cima, vão entrar para poder fazer. Aí depois, já estando no Congresso, já estando inscritos, agora sim o próximo slide, por favor, as pessoas vão clicar ali, ó, minha participação. Clicando em minha participação, por favor, Eduardo, lá embaixo tem escrito certificado, né, aguarde o final do evento. Então, no final do evento, né, a pessoa vai conseguir imprimir o seu certificado. Então, passo a passo, facilmente para aquelas pessoas que têm questionado a gente nas redes sociais. Então, quero dizer assim, ó, nós estamos com um grande dia, né? Quero lembrar, acho que é importante a gente lembrar as pessoas que fazem o congresso. Então, um abraço especial à comissão organizadora desse congresso, né? Capitaneados pela Zuleika, o Barbieri, a Cris, a Elaine e o Marcos, né? Que são a comissão organizadora desse congresso. Sempre lembrando, é importante lembrar os nossos patrocinadores, a EducBank, Educa 21, a Agenda Edu, e os apoiadores, a GRTS Digital e a Deu Bom. Naime cantou, né? Barbieri fez uma citação há pouco. Daqui a pouco eu prometi aqui, pessoal, que eu ainda vou cantar. Mas enquanto eu não canto, eu vou chamar de gaúcho para gaúcho. Eu aqui em Porto Alegre, Marcos em Brasília. Ô Marcos, bom dia, bom dia. Que bom te encontrar aí em Brasília também, capital federal, de gaúcho para gaúcho, né? Marcos vai conduzir um painel, olha gente, o painel do Marcos tem muito a ver com o nosso dia a dia de hoje, né? A educação midiática, educar para a vida em um mundo cada vez mais conectado. Né? Então, fazendo aqui uma citação, né? Citando Nando Reis, eu vou citar Nando Reis, que eu jamais vou cantar como a Cássia Eller cantaria, né? O mundo está ao contrário e ninguém nos avisou, né, Marcos? Então é mais ou menos o que nós estamos vendo. Muito bem-vindo, é muito bom te ter com a gente, um dos organizadores da nossa comissão. O congresso é teu, o painel é contigo, estamos em muito boas mãos. Bom dia e bem-vindo. Bom dia, Bruno, tudo bem? Essa régua está muito alta aí, cantar, né, poesia, declamar, daqui a pouco vai ter alguém dançando aí, eu vou estar fora aí, já estou em último da lista aí, não é? Muito bem, mas eu tenho certeza que alguma competência, alguma habilidade especial tu vai demonstrar aí, nós estamos tranquilos em relação a isso. A nave do nosso congresso está contigo. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Bom dia, professora Amable, também a nossa presidente em exercício da FENEP. Bom dia a todos que estão nos acompanhando no Brasil e outros países também. Uma alegria podermos participar desse momento especial de informação e de formação para os gestores, educadores, famílias. Esse painel, que o professor Bruno já nos introduziu, nós teremos a participação da professora Lara Crivellaro,
Ela é doutora em Sociologia, cofundadora e diretora acadêmica da EduBank, fundadora da EFIG Educacional, especialista em Educação Internacional, ela foi reitora de universidades, também avaliadora do MEC. Então, nós temos alguém, assim, muito especial para partilhar conosco informações e muita formação sobre este assunto. Professora Lara, até agora, né, nós já refletimos sobre vários assuntos, né? Gostaria de destacar um primeiro painel de hoje, que nos ajudou a pensar um pouco sobre quem é esse estudante que está nas escolas, né, nesse tempo pós-pandemia. Né, esse estudante que passou também por algumas transformações e mudanças durante esse tempo, né? E muitas situações elas foram potencializadas, né, durante esse tempo, né, de pandemia, tanto situações boas quanto também novos desafios, né? E a tecnologia nos ajudou muito, né, durante esse período, né, de afastamento, isolamento social, mas ao mesmo tempo também, ela traz uma série de outros desafios, né, hoje em dia, e que precisam ser analisados assim com muita atenção, com muito cuidado, com muito carinho, né? Nós estamos vivendo a era do conhecimento, a era da informação, né? Tem diferentes visões sobre isso, e cada vez mais nós somos bombardeados por informações, né? E muitas delas escolhidas especialmente para nós, né? Os algoritmos vão ditando o que devemos ouvir, escolher, ver, né? Um amigo me dizia esses dias, estou com a sensação de que a internet sabe mais sobre os meus gostos do que eu mesmo. E a gente ria sobre isso, né? É bem essa sensação, né? Às vezes aparecem aquelas propagandas, a informação com base, né, com base nas suas escolhas, a empresa tal, né, não podemos citar, né, sugere isso para você, né? Seja em relação a notícias, filmes, propagandas, produtos, né? E a educação, né, tem um grande desafio, né? Ela tem a missão de formar cidadãos livres, aptos a fazerem suas escolhas conscientes, né? Então, a gente tem um grande desafio. E trazendo a base, né, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, né, ela também nos apresenta as competências essenciais, né, formação integral, essa questão, né, das competências intelectuais, sociais, emocionais, tecnológicas, né? E nessa perspectiva de desenvolvimento dessas competências, né, tecnológicas, refletir um pouquinho sobre a necessidade de ser formação crítica, né, dos cidadãos, dos estudantes, no contexto que nós estamos inseridos, né? Com o avanço dessa tecnologia, da influência das redes sociais, né, cada vez mais presente na vida desses estudantes, né? Parece que a educação midiática se tornou meio que indispensável, né, nas nossas escolas. Não podemos mais fugir desse assunto, né, seja de reflexão, seja de colocar também em prática, né, enquanto processo educativo. Então, professora, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite, contribuir com esse congresso. E eu poderia começar a sua fala nos falando o que é essa educação midiática? Olá, Marcos, muito obrigada pelo convite, quero agradecer a FENEP e parabenizá-los, porque está fantástico esse congresso, conteúdo excelente, organização excepcional, e eu estou realmente muito feliz de poder estar aqui com vocês. Pois é, Marcos, acho que esse é um tema muito atual e necessário, a questão da educação midiática, né? Nós todos os dias vivemos alguma situação que nos faz refletir sobre que mundo é esse que está vindo por aí, né? O termo educação midiática, ele surgiu em 1960 nos Estados Unidos. Na verdade, foi a Unesco, né, que ajudou a cunhar esse termo, e ele foi criado por causa de uma preocupação com as manipulações políticas mediante as emissoras de rádio e do cinema da época. Vejam só, né? O que, na verdade, aquilo motivou, rádio e cinema. Bom, existem diversos conceitos, né? Quando você me pergunta o que é educação midiática, tem muitos conceitos que se colocam em relação a isso, mas a gente vai trabalhar aqui com um conceito da Unesco, que diz o seguinte, vou ler aqui para vocês. A mídia educação visa suscitar e incrementar o espírito crítico dos estudantes, crianças, jovens e adultos, quando se fala estudantes, face às mídias, visando a responder às questões. Como as mídias trabalham, como são organizadas, como produzem sentido,
como são percebidas pelo público, como ajudam esse público a bem utilizá-la em diferentes contextos socioculturais, e o seu objetivo é essencial. Essencial é sistematicamente o espírito crítico e a criatividade, principalmente das crianças e jovens, por meio de análise e produção de obras midiáticas. Então, essa questão do como se faz, por que se faz, né, é o questionar, é o que a gente busca o tempo todo fazer dentro da escola quando a gente forma cidadãos, né, cidadãos e cidadãs. Basicamente, né, a ideia da educação midiática consiste numa proposta de ensino voltado ao senso crítico, na utilização dessas mídias. Os veículos, né, de informação, eles estão aí a todo momento, a comunicação ela está na nossa vida, na sociedade o tempo todo, influencia nossas vidas diariamente, mas é direito, é pré-condição para o exercício da cidadania no mundo cada vez mais conectados que nós vivemos, ensinar e refletir sobre o que recebemos de informação. Então, esse é o cerne, né, da proposta maior da educação midiática. Essa prática de educação midiática, ela pode ser inserida no dia a dia da escola, não se trata de uma disciplina, mas de um conjunto de habilidades imprescindíveis para você consumir, para produzir informação de maneira responsável e reflexiva. Então, a educação midiática, ela vem buscar capacitar o indivíduo para analisar os produtos das mídias de maneira crítica. Nós precisamos entender como funcionam os processos midiáticos. Sem dúvida nenhuma, é um desafio, né, na era digital, que nós vivemos, nesse bombardeio todo de informações, mas nós precisamos compreender os múltiplos papéis que nós estamos inseridos quando navegamos numa internet. É importante que você se coloque não só como um receptor, mas nós temos múltiplos papéis. Então, não somos meros consumidores. Hoje nós podemos criar, nós podemos produzir, nós podemos compartilhar. Então, é fundamental e é urgente que os indivíduos todos, não estou falando só de crianças, não, que tem muitos adultos também que precisam dessa educação midiática, né? A gente precisa desenvolver habilidades como curadoria, reflexão, a intenção da informação, né? Se antes da internet nós vivíamos em uma época de escassez de informação e de conhecimento, hoje nós temos condições de acessar um enorme volume de informações. Uma vez eu vi uma pesquisa que dizia que todo conhecimento produzido, a quantidade de conhecimento produzido durante a Idade Média, caberia em um dia de uma edição, em termos de conteúdo, do New York Times, né? Então, veja, é uma comparação até difícil, né, da gente realmente, mas a gente sabe que realmente a informação, nós somos bombardeados o tempo todo por informações, mas pense só na quantidade de mensagens que nós estamos recebendo e enviando ao longo do dia, cada vez mais. Então, basta a gente dar uma olhadinha no nosso feed do Instagram. Quantas vezes você já curtiu, comentou, compartilhou um post ou um stories, né? Só por causa, às vezes, de uma imagem, ou só por causa de uma frase que você achou legal e você clica lá. Então, o tempo todo isso está se movimentando. Por isso é bastante importante entender a fonte de cada mensagem que está chegando para nós. E a educação midiática surge como uma importante ferramenta nesse processo. As mensagens de vídeo, de áudio, os stories, os memes, né? Só hoje, quantas que você já recebeu, Marcos? Verdade. Já pensou? Se a gente não entender a natureza, né, dessa fonte, a gente está reproduzindo desinformação e até fake news, né? É coisa que a gente precisa evitar.
São tantas informações que chegam a todo momento, né? E a gente parece que fica com sede de informações, né? Cada pouco a gente está acessando as redes sociais, né? Para ver mais informações, né? Tem até muitos estudos sobre isso, né? Mas nós adultos já estamos com dificuldade de lidar com tantas informações, né? Então, imagina as crianças e os jovens, né? Que são mais tentados, né? Até pelas estratégias que muitas vezes são usadas, né? Então, como preparar essas crianças, esses jovens, para aprender, né, com senso crítico e responsabilidade nessa era da informação? É um desafio grande. Os adultos e as crianças, né, e mais ainda as crianças nesse contexto que estão em sala de aula. A resposta para essa sua pergunta de como lidar, como preparar as crianças, é exatamente a educação midiática, que é desenvolver habilidades e conseguir identificar a natureza das informações e o caminho, né, por onde chegou isso. Só assim a gente vai conseguir ter uma rede mais segura. Eu acho que o grande objetivo da educação midiática é que a pessoa que esteja navegando pela rede seja capaz de interpretar, de pesquisar e de produzir informações de forma responsável e reflexiva. Esse é o grande ponto. No documento da OCDE, chamado Leitores do Século XXI, desenvolvendo habilidades de alfabetização em um mundo digital, lá tem uma afirmação de que as tecnologias digitais são responsáveis por uma maior disseminação da informação com variedade de formatos que nem sempre se encaixam nos modelos tradicionais. Então, esse documento ele é muito importante porque no final ele diz que o risco é muito premente da desinformação e da polarização política, diminuindo a confiança nas instituições públicas e falta de credibilidade na democracia. Então, esse é um documento que tem aí algum tempo, mas que já trazia essa preocupação, que no fundo a gente já está vivendo no mundo, não é no Brasil não, né? Essa polarização política, essa falta de confiança nas instituições públicas, né? A falta de credibilidade na democracia. Então, é cada vez mais premente que se trabalhe com essas questões dentro da sala de aula, em todas as disciplinas, né? O outro relatório feito por uma agência de relações públicas e marketing digital, que é a Sherlock Communications, mostra que no Brasil, 45% dos entrevistados de uma pesquisa que fizeram afirmaram se contentar com as informações geradas de modo automático. E só 19% assumiram que clicam em mais links para verificar a informação. Então, isso é bastante preocupante, né? É claro que você não vai ficar checando tudo que você recebe, mas se você toma a atitude de compartilhar, você precisa ter certeza do que você está compartilhando, né? E a educação midiática, ela consiste em uma proposta de ensino voltada ao senso crítico na utilização das mídias. Então, os veículos de informação, comunicação, tudo isso que nós estamos vivendo, que permeia a nossa sociedade, pode influenciar nossas vidas diariamente. É um conjunto de competências, né, que a gente tem que desenvolver com os alunos nesse processo de ensino e de aprendizagem. Acho que o grande objetivo é formar cidadãos aptos a consumir, analisar e produzir conteúdos nas mídias, com senso crítico. Essa é a nossa responsabilidade, né? Claro que essa questão ela veio muito mais à tona com o crescimento das mídias digitais, porque é nela, né, que a gente tem um papel ativo o tempo inteiro, as coisas estão acontecendo, mas a gente precisa ensinar nossos alunos a criar conteúdos bons, né, a interagir com os conteúdos que chegam. Enfim, é uma questão mais... até o papel importante do ponto de vista da democracia, né? Oferecer para os nossos alunos uma maior liberdade de expressão, mas a liberdade ela tem que ser com responsabilidade. Então, esse é um desafio, sem dúvida, para as escolas. Não é um assunto novo, né? É um assunto que já vem há mais tempo, mas cada vez é mais premente, isso que você traz mesmo, né?
cada vez isso se torna mais necessário em função do contexto que nós estamos vivendo, né, na sociedade, né? E aí, como é que fica isso? A BNCC trata disso, ela faz essa provocação, como é que a gente está essa questão da educação midiática dentro da BNCC ou com relação a essas competências aí, porque a BNCC é o nosso norte, né, da educação no Brasil, né? Você pode trazer alguns elementos, tem relação, não tem? Como é que está isso? Já deveria estar na prática? Pois é, a BNCC trata, sim. Aliás, eu digo que foi uma grande sorte, né, com essa pandemia, termos um norte, né, como a BNCC nesse momento na nossa vida de educadores e nas escolas. Mas a BNCC trata, e você sabe que tem aquele relatório que eu acabei de mencionar da OCDE, diz que 67% dos estudantes de 15 anos do Brasil, ou seja, quase 7 em 10, não conseguem diferenciar fatos de quando fazem leitura de texto. Então, é exatamente nesse sentido que nós precisamos desenvolver habilidades de educação midiática, né? O jovem, ele precisa ressignificar a sua relação com todas essas informações, construir autonomia, senso de responsabilidade, e aí a BNCC define, em uma de suas competências gerais, a cultura digital, que são as aprendizagens relacionadas à educação midiática, onde os alunos precisam adquirir ao longo da educação básica, e o trecho da BNCC diz o seguinte: compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, esse é o trecho da BNCC, em que a gente entende que a preocupação, né, com essa educação midiática, ela perpassa todas as áreas, né? Então, ela está presente no campo da atuação jornalístico-midiático, né? Que faz parte do componente língua portuguesa, por exemplo, da BNCC, no fundamental e no médio. Então, o objetivo, eu acho que tem que ser, Marcos, preparar as crianças e os jovens para aprender com senso crítico e com responsabilidade nessa era digital, né? É uma formação, digamos assim, muito mais focada no protagonismo para que ele possa fazer escolhas conscientes. Esse excesso de informações atualmente o bombardeio é muito grande. Então, é importante que os alunos aprendam a interpretar e a filtrá-las, para que eles não possam, não sejam influenciados negativamente e não compartilhem material com conteúdo mal intencionado, né, digamos assim. Mas acho que outro aspecto da educação midiática muito importante é que os alunos aprendam a utilizar com liberdade de expressão, com consciência, com responsabilidade, não confundido com desrespeito. Então, acho que esse papel da escola na educação midiática, ele é fundamental em todas as disciplinas. Os alunos precisam identificar o que é uma fake news, entender a importância de não compartilhar esse tipo de informação. As crianças e jovens, eles precisam atuar de forma consciente, e isso também é cidadania. Isso é ensinar para que eles sejam cidadãos e cidadãs, né? Eles precisam produzir conhecimento, mas precisam produzir com voz, dos seus anseios, desenvolvendo a construção de forma segura e transformadora, porque nós queremos, claro, que esses alunos sejam protagonistas, essa é a nossa missão, né? Mas o excesso de informação, sem dúvida, é um desafio crítico aí que a gente enfrenta, e a gente vai ter que aprender também a lidar com isso, né? É um desafio para a escola, mas também para os pais, né? Então, os pais para lidar isso com os seus filhos, né? Pais de crianças e jovens, adolescentes, cada vez mais cedo eles querem ter acesso a isso, né? A celular, a redes sociais, etc., né?
Então, isso também interfere. Então, como é que os pais, os educadores, né, os gestores podem facilitar esse aprendizado, né, da educação midiática? Desenvolvendo a habilidade de ler criticamente, eu acho que isso é uma coisa fundamental de ser trabalhada dentro das escolas, participar de forma ativa desse mundo conectado em que nós estamos vivendo, né? Essa necessidade, ela não é nova, Marcos, mas ela ganha cada vez mais urgência, à medida em que nós precisamos filtrar e dar sentido a esse fluxo de informação, que é um exercício diário para todos nós, né? É claro, além da inclusão e da exclusão social, porque a gente tem que lembrar que a gente tem níveis aí de transmissão de informação e meios os mais diversos possíveis, né? Então, educar para a informação é um jeito de formar cidadãos livres, aptos para fazer escolhas conscientes, né? Para que eles possam mudar a relação deles, dos jovens, com o conhecimento. A gente precisa ressignificar, fazendo com que o jovem aprenda a aprender, né? Então, o aprender a aprender é a educação para a vida, né? Num mundo cada vez mais conectado. A gente não é possível mais, né? Como dizia a palestra anterior aí, a gente precisa realmente estar preparado para o que virá pela frente, né? Nós não sabemos nem que profissões esses adolescentes terão, né? E não é que eles não conseguem, porque na nossa época a gente também não sabia o que a gente ia ser quando crescer, né? Só que, na verdade, eles não sabem nem o que existir para eles serem, né? Então, acho que acompanhar isso tudo de forma crítica e mostrar para eles que há caminhos diferentes a serem seguidos, mas sempre com responsabilidade, é papel de todas as disciplinas dentro da escola. A educação midiática tem que ser um tema absolutamente transversal e presente em todas as áreas, né? E, sem dúvida, muitos pais precisariam aprender também, né? Serem parceiros também dessa formação, né, dessa educação, né, porque muitas vezes a gente acaba, enquanto adultos, né, vivenciando de uma outra geração, né, também ter dificuldade nesse acesso e como lidar com essas questões, né, e aí entra um tema que você já abordou, mas gostaria de provocar novamente aí, para a gente aprofundar um pouco mais, se você puder, sobre essa questão da democracia, né, fala-se muito, né, da democracia, eu tenho direito de falar o que eu quero, onde eu quero, né, ao mesmo tempo parece que qualquer coisa já vai interferindo, né, nos direitos, e, enfim, tem uma série de questões. Então, como é que a educação midiática pode apoiar esse fortalecimento da democracia, né, como você disse, com o direito de expressão, mas ao mesmo tempo com essa responsabilidade sobre tudo que você faz, posta ou passa adiante também, né? Sem dúvida. Não, a educação midiática, ela é um exercício de cidadania democrática, né? Porque o seu princípio está diretamente ligado aos pilares da democracia, principalmente a questão da liberdade de opinião, de expressão, da vontade política, né? O acesso à informação e a liberdade de imprensa. Nós estamos tocando no coração do tema, né? O novo desafio que nós temos agora, como sociedade democrática, não é proibir que as informações cheguem, mas é ensinar o conhecimento necessário para poder filtrar tantas informações e interpretar quais delas, né? Qual é a intenção do conteúdo que está chegando, né? Esse exercício de educação midiática, ele começa pelo livre acesso à informação e a participação da população de forma responsável. Você não tem que filtrar ou bloquear, você não tem que bloquear o acesso, você tem que ajudar, ensinar os alunos a filtrar o que ele recebe, o que é lixo do que é realmente necessário. Então, essas informações que nós consumimos ajudam na tomada de decisões dos cidadãos e cidadãs. Haja visto que esse ano nós temos uma eleição pela frente, muita informação chegando e as pessoas todas
assimilando essas informações para tomar a sua decisão. Mas a gente tem uma situação, Marcos, que é muito perigosa. Com essa polarização toda, só para dar um exemplo na política, né? Com essa polarização toda que nós temos vivido, com tantas fake news, com tanta desinformação, as pessoas também cansam. E aí tem a famosa e agora tão brutal onda do cancelamento, né? Então, se você não concorda, se você acha que aquela informação é ótima e você não quer ouvir a outra, que contradiz aquela, você vai cancelando, né, as pessoas. E, de repente, você está dentro de uma bolha de pessoas que pensam exatamente como você e que querem as mesmas coisas e que essa fake news ou essa começa... E você não é capaz de ver o outro lado. Então, isso é muito perigoso. Acho que é um momento em que a gente precisa tomar muito cuidado. A gente percebe que tem algumas pessoas que acreditam piamente em algumas informações que não são verdadeiras, mas elas têm provas, elas têm argumentos de cientistas que citaram, que a gente não sabe nem quem é, mas que... E a coisa é construída mesmo. Então, as informações que consumimos, elas ajudam a gente a tomar a decisão. E essas informações precisam ser de qualidade. Então, por exemplo, o acesso aos mais variados sites e apps que auxiliam a gente a monitorar esses candidatos, projetos de leis. Tem sites oficiais para isso, né? Então, a gente tem que ajudar, ensinar, contribuir para a liberdade de expressão, sem dúvida nenhuma, o direito à informação, o engajamento e a participação política dos estudantes. A educação midiática, nesse sentido, ela tem um papel de qualificar o conteúdo e combater a desinformação. Zé, você trouxe, né? Proibir ou ensinar, né? Já passou era somente proibido, né? Ok, ninguém mais acessa, mas não é assim. A gente sabe que a informação está cada vez mais disponível por diversos meios e então o caminho para mim acho que é muito claro, né? É ensinar. Vamos ensinar a lidar com isso. Nós passaríamos talvez por um novo momento de uma alfabetização digital, seria isso? Nas escolas e também para os adultos, né? Chegar para os pais também essa alfabetização digital. Você consegue falar um pouquinho para nós sobre isso, né? Como é que seria isso na escola, né? Como é que seria essa dimensão que a gente poderia aprofundar também enquanto prática nas escolas dessa alfabetização? Pois é, Marcos, ao invés de falar em educação midiática, a gente poderia falar em alfabetização e letramento midiático. Né? Verdade. Isso é que nós precisamos desenvolver, junto com esse processo de ensino-aprendizagem tradicional que as escolas já fazem também. A gente precisa ensinar habilidades de codificar e de interpretar as mensagens na linguagem das mídias. Então, realmente é um novo desafio que a gente traz para dentro da escola. Mas não se trata de uma disciplina isolada, isso tem que ficar muito claro. Não é uma disciplina isolada do currículo, né? Mas é uma maneira de ensinar os alunos a pensar diferente, de modo mais autônomo, consciente, na tomada de decisões, para eles não serem influenciados por essas mídias sem reflexão e sem senso crítico. Então, nós podemos, hoje, atualmente, nós podemos construir conhecimento explorando o mundo digital com conteúdo, com notícia, com informações em larga escala, de modo que a mediação dos professores é fundamental para ensinar os alunos a utilizar com inteligência essas mídias. Essas mídias, elas ampliam o acesso à informação. Mas elas também expandem a possibilidade da desinformação. O que nós temos que fazer não fugir delas, utilizá-las como professores, como educadores, né, no nosso processo de ensino-aprendizagem. Então, utilizá-las como a nosso favor, com base em objetivos de aprendizagem e de habilidades de educação midiática. Tem um projeto muito bonito no Brasil, que eu recomendo até que as pessoas busquem, chama-se Educamídia.
É um programa do Instituto Palavra Aberta, com o apoio do Google, que foi criado para capacitar professores e gestores, instituições de ensino a oferecer uma educação midiática aos jovens e engajá-los na sociedade nesse projeto. Um projeto muito bonito, educamedia.org.br, que eu recomendo que as escolas professores... Eu queria até pedir para colocar aqui na tela uma imagem que é desse instituto, para a gente poder comentar, mas repetindo, né, a educação midiática ela não é uma disciplina, ela é um jeito de formar cidadãos livres e aptos a fazer escolhas conscientes. Então, na era da informação, a gente precisa democratizar cada vez mais esse conhecimento além da sala de aula. E o que o Educamídia faz é dividir de forma muito interessante essas habilidades em 3. É o ler, é o escrever e é o participar. Ao ter a consciência dessas 3 ideias, né, das ações necessárias para a escola, ler, escrever e participar, a gente vem destrinchando isso. Então, o ler é ler criticamente. Na era da informação, saber ler o que está escrito no papel é só o começo, né? É preciso ir além. Entre as habilidades contempladas nesse eixo ler do currículo da Educamídia, então, estão dominar técnicas de busca e curadoria de informação, avaliar criticamente a intenção e a qualidade da informação, encontrar, compreender o papel da mídia e o direito da comunicação e até refletir sobre o que foi dito. Então, dentro da ideia do ler criticamente, divide-se nessa imagem aqui, analisar a mídia e o letramento da informação. O outro item é o escrever com responsabilidade. Então, deixamos de ser meros espectadores do que acontece no mundo. A gente precisa mesmo atuar como responsabilidade, por isso nós podemos agora produzir e disseminar informações e conteúdo. E isso exige novas habilidades ao escrever. Então, nesse eixo escrever, o Educamídia propõe o desenvolvimento da fluência digital, para que os alunos dominem um repertório básico de ferramentas de produção e compartilhamento de conhecimento e possam desenvolver autorias e que também tenham condições de se expressar nos mais diversos formatos. E o participar ativamente tem a ver com ler e escrever de forma... com ferramentas, né, para que possa participar de forma crítica e responsável dessa sociedade. Então, esse eixo participar, ele trata de temas ligados à cidadania digital, à participação cívica dos alunos. O objetivo desse tema é habilitar os alunos para que entendam as práticas de curtir, de comentar, de compartilhar, atuem no combate à desinformação, ao discurso de ódio, construam narrativas midiáticas dedicadas a alguma causa ou algum serviço. Então, um projeto muito interessante, né, que está até o link aí, que eu recomendo, que é um instituto aí bem interessante para os professores pesquisarem e o apoio, né? Pode, acho que tirar a tela. Maravilha, estou gostando dessa conversa, pena que o tempo já está nos atropelando aqui, já estamos praticamente no final do nosso tempo, mas fica claro, então, a importância do professor e da escola nesse processo de letramento, né? Isso não temos nem dúvida do quanto o professor, né, e a escola têm um papel fundamental para fazer acontecer isso, né? E aí, talvez, né, uma última pergunta aí que posso trazer, né? Tem mais algum elemento que você possa trazer, né, do papel do professor e da escola nesse letramento, alguma outra experiência prática? Você trouxe um exemplo muito importante aí também, né, dessa educação. Como começar? Isso é só para o ensino médio? Tem que começar antes? Em que momento dessa fase de desenvolvimento do estudante a gente começa com essa educação midiática? Se puder trazer um pouquinho esse contexto, né, para nos ajudar nessa reflexão e ajudar, né, os professores e gestores que estão nos acompanhando.
Olha, Marcos, eu diria que existe agora ressignificação do papel do professor, né? Ele precisa entender que essa responsabilidade agora também é dele, né? Precisa desenvolver habilidades para esse mundo de rápidas transformações e constantes transformações, né? E a mediação do professor e da escola é cada vez mais importante. A internet e as ferramentas digitais oferecem inúmeros recursos para apoiar não só a aprendizagem, mas também a construção de uma cidadania plena, que é o que a gente deseja, né? E é exatamente nessa condição que o jovem deve não ser um mero consumidor de entretenimento, mas passar a ser um produtor de conhecimento, né? Com voz ativa na sociedade, capaz de mobilizar as ferramentas necessárias para o seu crescimento pessoal. E aí, a educação midiática, então, é esse conjunto todo de acessar, analisar, criar, participar de maneira crítica nesse ambiente. E em relação a outra pergunta que você me fala, né, me faz em relação a quando começar e por onde começar, como é que a gente pode trabalhar isso, eu diria que é possível realizar diversas atividades para trabalhar a educação midiática com objetivos de aprendizagem e para as mais diversas habilidades, né? Uma delas é dar início ao hábito de questionar. Isso muitas vezes a gente tira isso do aluno, né, da escola. Ele vem até com o indivíduo nasce com essa ideia do questionar, né, tá querendo aprender. A criança é muito curiosa. E é desde o início, manter esse hábito do questionar, né, em vez de simplesmente consumir a informação. Formar leitores mais conscientes. Eu não acho que existe um momento da escola para se fazer isso. Eu acho que essas crianças com 2 anos de idade, hoje elas já estão, né, no celular. Então, a gente tem que pensar, estimular muito a leitura reflexiva e crítica das mídias, né? Utilizar textos em sala de aula, né? Buscar textos da mídia, imagens e analisar a mensagem, investigar a fonte, buscar informações mais completas sobre aquele assunto, descobrir o contexto original desse assunto. E, como eu disse, isso é para todas as disciplinas, né? Dá para você montar o conteúdo da tua aula no jornal do dia, seja qual for a disciplina, e trazendo o debate para dentro da sala de aula. Podemos pensar, então, que o aluno questionador é o bom aluno, então, agora. Exato. Não é mais o aluno, né, que fica atrapalhando a aula, né? Então, questionar, né, é um dos exercícios dessa perspectiva, né? Então, eu gostaria de emendar nessa perspectiva também. Temos uma pergunta da Dejaneira: como trabalhar a educação midiática no ensino superior? Seria nessa mesma perspectiva ou teria alguma outra dica aí, para a gente ir finalizando aí a nossa conversa? Eu acho que a perspectiva é a mesma, né? Analisar a mensagem, trazer investigar a fonte, buscar essa informação completa, e isso no ensino superior ainda dá para trazer com tantos conteúdos, né? Estimular essa leitura reflexiva e crítica das mídias. Então, os debates no ensino superior, eu, durante muitos anos, fui professora de ensino superior, e trazer debates é sempre tão importante. Mas é claro que você precisa... e aí é o papel ressignificado do papel do professor, né? Buscar que fatos que sustentam essa informação, buscar evidências, né? Quem criou isso, qual é a fonte, o que tem por trás, identificar o contexto, a quem atende esse interesse, né? Como é que essa informação está sendo apresentada? E então, eu acho que no ensino superior é ainda mais fácil levantar grandes debates em sala de aula. Mais premente ainda, né?
Maravilha, eu queria continuar nossa conversa aqui por mais tempo, mas infelizmente o tempo já se esgotou. Vou te dar um minutinho para as considerações finais, que você possa deixar o recado, lembrando que nós temos gestores, professores, pais, né, famílias também assistindo, tanto no Brasil quanto no exterior, esse momento aí. Então, se puder fazer as considerações finais aí sobre esse tema importante. Obrigado. Bom, Marcos, eu diria que a educação midiática hoje ela está nas nossas vidas, né? Todos nós somos responsáveis por ela, pelo nosso futuro, inclusive, porque a gente tem aí percebido que tem caminhado muitas vezes para desinformação ou para um lado que, ao final, nós próprios vamos pagar um preço muito alto por isso, né? E então, essa questão da democracia, da cidadania, ela passa dentro da escola, sem dúvida nenhuma, a escola tem uma responsabilidade muito grande, é a escola que deve guiar esse letramento, né, estimular de forma segura e fortalecedora a autonomia e o senso crítico do aluno em relação ao ambiente informacional. E eu tenho certeza que essa é uma preocupação de todos os educadores e a gente precisa seguir com isso de forma muito intensa dentro das escolas. Maravilha, o desafio é gigante, mas estamos conscientes desse desafio, então isso é muito importante, né? Então, nosso muito obrigado, em nome da FENEP, de todos os sindicatos associados, queremos agradecer imensamente a nossa ilustre convidada, professora Lara Crivellaro, cofundadora e diretora acadêmica do EduBank, presidente do Instituto EduBank e fundadora da EFID Educacional. Nosso muito obrigado. Vamos assistir agora ao recado dos nossos patrocinadores, mas continuem conosco. Logo mais estaremos de volta com a palestra do Rossandro Klinger e o sorteio de brindes para você que está nos prestigiando com a sua audiência. Teremos um breve intervalo, logo voltaremos. Um grande abraço a todos. Educação é investimento. Não se faz de um dia para o outro. É uma construção movida a propósito e muito amor. Não é uma solução mágica nem milagrosa, mas um processo real de quem tem coragem de conhecer, confrontar e mudar a sua realidade. É para quem banca novas ideias, do início ao fim. Sabemos que a educação é cheia de desafios, mas quer saber? Nós bancamos cada um deles. Garantimos a saúde financeira das escolas para que elas sigam em frente com seus sonhos e não deixem nenhum aluno para trás. Vamos ampliar o acesso à educação de qualidade, uma escola de cada vez. Somos EducBank e educação é da nossa conta. O que podemos fazer pelo mundo agora? O que nós precisamos aprender hoje para nos preparar para o futuro? Tudo começa pela nossa humanidade. Nessa nova realidade, a educação socioemocional é mais importante do que nunca. Um aprendizado que vai além da prova, porque o teste real não acontece em sala de aula, acontece na vida. As competências socioemocionais dão aos alunos a capacidade de tomar decisões saudáveis, positivas e eficazes numa humanidade conectada. Se nós podemos transformar uma sala de aula, nós podemos transformar o mundo. Educa 21, inspirando mentes conectadas.
Faça como os maiores sindicatos, associações e empresas do país. Use o Assembleias Virtuais. Realizamos todos os tipos de votação, seguro e simples para quem faz e para quem vota. Com o Assembleias Virtuais, você terá economia e facilidade na realização das votações, simplicidade na comunicação com os votantes e total segurança nos processos. A nossa plataforma também oferece integração com o Zoom, flexibilidade para atender às diferentes realidades e transparência para todos os envolvidos. As votações online de CIPA estão em conformidade com a NR5. O processo é simples, rápido e seguro. Pode ser feito pelo celular, pelo tablet e computador, 100% online. Encerrada a votação, o sistema audita o resultado e encaminha os relatórios para registro da votação. Todos os dados são criptografados e anonimizados. assembleiasvirtuais.com.br. Facilidade e segurança para quem faz e para quem vota. Olá, influencers! Tudo bem com vocês? Me chamo Aline e hoje eu estou aqui para explicar tudo sobre o aplicativo da Delbon. O Delbon é um aplicativo que conecta marcas e influenciadores. A marca nos procura e diz: olá, quero fazer uma campanha. Aí nosso time colhe as informações necessárias, cria a campanha e depois oferece ela para dezenas de influenciadores que se encaixam no perfil daquela divulgação. Os influenciadores então recebem a campanha no seu aplicativo, leem as informações, veem quanto aquela marca está pagando e decidem se aceitam ou não fazer aquela campanha. Clicando em aceitar campanha, você estará apto para divulgar seguindo as informações descritas na campanha. Aí pronto, é só abrir a câmera e fazer aquilo que vocês são especialistas, gravar um combo de 3 stories. Feito isso, o influenciador já começará a receber conforme a performance das suas publicações. Aline, mas quanto que eu vou ganhar pela divulgação? Como que eu vou receber? Quais informações que eu tenho que falar? Calma, vem comigo que eu vou explicar tudinho para vocês. O influenciador irá receber pela performance das divulgações que ele fizer. Quanto mais alcance ele tiver, mais ele vai receber. O valor a ser recebido vai depender do valor do CPM. Cada campanha terá um valor diferente de CPM, conforme aquela marca estiver pagando. É bem simples. CPM significa custo por 1000 impressões. Se uma campanha estiver pagando R$100 por CPM, quer dizer que a cada grupo de 1000 impressões que a sua publicação tiver, você receberá R$100. Vou dar um exemplo para você. Se um combo tiver um total de 15.000 impressões, você receberá 15 vezes 100, dando um total de R$1.500 monetizados naquela campanha. Mas Aline, como o Delbon vai puxar o alcance da minha publicação? Quando você for gravar o combo de 3 stories, você terá que colocar 3 hashtags a cada story. Essas hashtags que puxarão as informações de alcance das publicações e conforme for o alcance ao final da campanha, você vai receber o valor. Portanto, tudo depende do valor de CPM mais a sua performance.